Alô, empreendedora, alô, empreendedora. É sempre uma alegria ter vocês aqui comigo para a gente poder dividir um pouquinho de conhecimento. Vão se achegando e presta atenção, que hoje o tema é daquele jeito que vocês gostam. Vão chegando por aqui e me contem, deixem aqui nos comentários de onde vocês são e qual é o ramo do negócio de vocês. Eu gosto muito de saber, mesmo que para quem não esteja vendo ao vivo, para quem esteja vendo gravado, eu gosto demais de saber de onde vocês são e o que vocês fazem, porque todos os segmentos se interligam de alguma forma. E hoje a ideia é colocar ordem nessa casa que tá toda desordenada aí. Todo mundo reclama que não tem gente para trabalhar, que o trabalho, que as pessoas não querem fazer direito. E hoje eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Eu quero que vocês, eu sei que vocês muitas vezes já sentiram que a empresa de vocês podem estar como se fosse um barco à deriva. Cada um remando para um lado, você grita de um lado, terra à vista e ninguém dá bola. E eu te garanto que eu já passei por isso. E não foi uma vez não, foram muitas vezes, até eu compreender o que eu precisava fazer. Até eu tomar muitos tropeços dentro da minha jornada de liderança. E essa frustração muitas vezes me tomou conta, que você tenta organizar, tenta dar ordem, mas parece que nada funciona. Aquela bagunça continua, o resultado não vem. E hoje eu vou te ajudar a desvendar. E mais importante do que desvendar é mostrar para você como você pode virar o jogo. Como que você transforma uma equipe rebelde em um time que colabora e entrega? Então fica comigo até o final, porque no final a última dica é presente, é dica de ouro. Fica comigo até o final e bora para desvendar aí a sua equipe desgovernada. A gente vai entender primeiro o que está por trás dessa bagunça. O que acontece? Por que uma pessoa não aceita as ordens? Muitas vezes não é pura rebeldia, mas é falta de clareza e de liderança. Então, antes da gente sair aqui culpando a equipe, a gente vai parar e analisar. Então, vamos pensar o seguinte: as expectativas estão claras? Eles sabem exatamente o que você e a empresa espera deles? Não sabem? Os processos são compreensíveis? Ou cada um faz do jeito que quer porque não teve um padrão ensinado? Sua liderança tem sido consistente para treinar? Por que eu estou fazendo essas provocações? Isso é essencial porque muitas vezes a desordem é um sintoma da falha de comunicação, da não definição de papéis, responsabilidades, da falta de processos. E aí a gente não consegue consertar sem saber a causa raiz. Então lembra que eu falei antes da gente julgar se aquele funcionário, se é ele quem não está querendo fazer nada, não quer entregar isso e aquilo, nós vamos primeiro olhar para a causa raiz. Sendo assim, o que a gente vai fazer? Vamos pensar num exemplo prático. Carlos tinha uma oficina mecânica. Eu vou usar nomes fictícios, mas todos esses casos são casos reais de antigos clientes meus. E ele nos chamou para a gente fazer um processo de consultoria e ele dizia o seguinte: a minha equipe não segue um padrão. Cada um faz de um jeito e a hora vira um samba dentro da empresa. Eu não tenho padrão de qualidade. Eu preciso resolver esse problema. E fomos investigar e a gente viu o seguinte:
que, além de não ter um padrão de qualidade, não existia um padrão escrito. Se não existia um padrão escrito, eles não tinham onde consultar, caso eles tivessem dúvidas, para executar aquela dúvida. E aí, como eles aprenderam? Eles aprenderam com o Carlos. De que forma? Olhando o Carlos trabalhar. Só que as ordens do Carlos, elas mudavam conforme o humor dele. E aí, quando ele estava bem-humorado, ele pegava no colo praticamente para ensinar. Quando ele não estava bem-humorado, ele de forma muito ríspida e agressiva falava, faz aí. E as pessoas tinham medo, quando ele não estava tão bem-humorado, de perguntar para ele quando elas tinham dúvidas. Então, elas faziam do jeito que elas achavam que estava certo. Identificamos toda essa bagunça e começamos a desenhar esse novo processo, com processo claro e comunicação consistente. E as expectativas, que eram só de crescimento e de ter processo, aumentou em 25% o resultado da oficina do Carlos. Como que você pode fazer aí dentro da sua empresa? Escolha aí um problema específico que seja recorrente. Atraso constante na entrega de relatório, por exemplo. Então, você vai escrever qual é esse problema e vai começar a fazer algumas perguntinhas de autoavaliação para esse problema específico, tá? Você vai se perguntar o seguinte: eu já comuniquei claramente qual é o padrão esperado para essa tarefa? Conteúdo, formato, execução e prazo? Não. Ok. Existe um passo a passo simples e acessível para que a equipe consulte como executar a tarefa corretamente? Escrito? Também não, né? Minha orientação sobre isso foi consistente, sempre igual, ou eu mudei as instruções e as prioridades várias vezes? A equipe possui ferramentas, tempo e conhecimento necessário para executar bem essa tarefa? Com base nas suas respostas, você vai identificar se a equipe não está fazendo por má vontade, rebeldia ou falta de clareza, falta de processo, ausência de treinamento adequado e ainda falta de comunicação do líder. Eu tenho certeza que vocês aqui já pararam para pensar que muitas vezes a bagunça, na verdade, começa com a gente, com nós que somos líderes. Nós estamos passando informações bagunçadas e eles não são obrigados e não vão organizar sozinhos. Uma segunda dica: clareza de papéis, metas, responsabilidades. Sabe aquela história de cada um no seu quadrado? Vamos pensar o seguinte: o que é isso na prática? Dentro de uma organização, de uma empresa, mesmo que seja uma pequena empresa, às vezes vocês me falam assim, ai Fernanda, mas você está falando coisa de grande, de média empresa. Não, eu estou falando de MEI. Se você fizer isso na sua MEI, a sua empresa vai ter mais resultados. Guarda isso. Tudo que eu disser não é para ser aplicado só nas médias e grandes. Desde pequenininha, aprenda você a pensar como um empresário. E um empresário pensa em processo. É sobre isso. Tem uma organização ali e eu preciso garantir que cada membro da minha equipe saiba qual é a principal responsabilidade dele, quais são as tarefas que ele exerce ali e como que o seu trabalho contribui para as metas da empresa. Simples assim. Assim, com isso, você vai resolver aquele empurra de responsabilidade. Não é comigo, fala com o João, fala com a Maria, fala com... Não é assim que funciona. Quando eu desenho papéis e responsabilidades, eu resolvo
o problema do empurra-empurra. Eu começo a dar um CPF para a tarefa. Então, quando as pessoas entendem a importância, o papel dela para um objetivo maior, aceitar as ordens fica mais fluido, isso se transforma numa colaboração engajada. Vou citar um outro exemplo aqui. Um outro cliente, ela tinha 2 assistentes que viviam em conflito sobre quem fazia o quê. Um dia ela sentou com elas e desenhou o seguinte: assistente A, Maria, você vai guardar toda a documentação de entrada dessa empresa. Você vai garantir que nada se perca, que os prazos de recebimento sejam cumpridos. Assistente B, Joana, você é a fada do atendimento. Do cliente, da organização, da nossa agenda, você vai garantir que todo mundo seja bem atendido, que os compromissos agendados sejam agendados corretamente. E aí ela mostrou o trabalho de que cada uma impactava dentro da empresa. Então, com isso eu não vou ter multa por atraso e vou ter 100% de satisfação do cliente. Essa colaboração de ambas, uma ajudando com o trabalho da outra, mudou da água para o vinho. Não só a colaboração dentro da empresa, mas o relacionamento entre os funcionários. Parece muito simples e básico dizer isso. Mas eu vou falar o que cada um faz? Quem faz o quê? Para cada pessoa da sua equipe, você vai determinar qual é a função, se elas vão acumular papéis, você vai listar as tarefas, você é responsável por isso, isso, isso. Quais são as responsabilidades mais importantes que ela tem que ter para entregar com excelência? Um vendedor, por exemplo, precisa prospectar novos clientes, 20 novos clientes por semana e fechar 20% desses prospects, dessas prospecções. Ele tem essa clareza, eu tenho 20 clientes para prospectar e tenho que fazer 20%. Conecta isso com as metas da empresa, com a meta principal do trimestre, do semestre. Dentro daquela meta que você definiu aí no seu planejamento, a gente já falou de planejamento por aqui. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no nosso canal que a gente vai deixar no final dessa aula, eu vou deixar um vídeo de planejamento para vocês. Valida com a sua equipe e alinha isso. Então, definiu meta, papéis e responsabilidades, alinha com a sua equipe. Olha, a pessoa X e Y são vitais para a gente alcançar essa meta da empresa. Tá claro isso? Vocês têm tudo o que vocês precisam para focar na execução? Tem alguma dúvida ou sugestão de como a gente pode melhorar? Trazer essa clareza é fazer com que a sua equipe se conecte aos seus objetivos e não fiquem te respondendo, mais ou menos, eu não sei direito, não sei. Não, eu preciso de uma certeza de que eles compreenderam os objetivos, certo? Outro fator determinante para resolver a equipe desgovernada é a comunicação. Como que a liderança se comunica? Ela tem uma comunicação assertiva? Ela lidera pelo exemplo? A ordem é a inspiração ou é mandatório? Na prática, entender que aceitar ordens não está relacionado a uma obediência cega, mas em compreender e respeitar a direção que o líder dá. Por isso, a comunicação do líder ela precisa ser clara sobre o que fazer, direta, sem rodeio, sem ficar contando histórias. Eu tenho que fazer isso por causa disso. Respeitosa e, o mais crucial,
coerente com as próprias ações do líder. Ninguém vai seguir um líder que é confuso na instrução, que é agressivo na abordagem ou que prega uma coisa e faz outra. A assertividade na fala gera segurança, a coerência na ação inspira e constrói um time de respeito, um time que respeita o líder, portanto, acata as orientações. Eu tive uma cliente também de consultoria que ela queria que a equipe mantivesse na padaria, né, uma produção impecavelmente limpa em cada turno. Só que em vez de se comunicar, ela gritava: eu quero tudo limpo, que saco, todas as vezes. E ela fez uma pequena reunião e começou, e isso foi explicado para ela, que gritar não adianta nada. Fez uma reunião e começou a explicar a importância da limpeza, que isso era para evitar contaminação, qual era o risco que haveria com os clientes em caso de contaminação, para a imagem da padaria e até para facilitar o trabalho do turno seguinte. Nos primeiros dias, ela não só supervisionou, mas ela entrou junto para a operação para mostrar como fazer. O que era a visão da limpeza que ela gostaria que eles aprendessem. Mostrando esse padrão, eles desenharam quem ia se responsabilizar por cada etapa daquela limpeza. Quem ia ficar com a vassoura, quem ia passar o pano, quem ia cuidar dos resíduos, quem ia tirar o lixo, quem ia ficar com a louça. Sendo assim, o esforço da equipe virou um compromisso compartilhado. E ela estando junto na liderança. Depois ela conseguiu se desvincular e não participar mais dessa operação. Então, eu sugiro que você aí na sua empresa, se tem algum problema nessa ordem, o que você faz? Pega uma ordem que hoje a sua equipe não acata, ou que ela resiste, ou que ela esquece. Pensa nessa instrução que parece assim, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, você vai fazer um checklist de comunicação sobre essa ordem. Nesse checklist, você vai escrever o seguinte: eu expliquei o porquê que essa instrução é importante para o cliente, para a empresa e para a equipe. Se eu não expliquei, você vai escrever a explicação. Eu fui específico de como fazer e qual é o padrão esperado? Não. Então, você vai escrever. Eu usei exemplos? Como eu usei o exemplo aqui da padaria para vocês? Não usei. Traga exemplos. Por último, eu perguntei, depois de explicar tudo, se eles entenderam, se tinham dúvidas ou se precisavam de mais alguma coisa para cumprir essa tarefa. E deixei eles falarem. Essa relação de instrução, para que ela seja específica, você tem que ter 100% de coerência na sua explicação. E o reforço do exemplo te ajuda nessa coerência. Se você pede organização, sua mesa e seus arquivos, por exemplo, tem que estar organizado. Se você pede educação, você precisa agir com educação. Se você pede pontualidade, você precisa chegar no horário e cumprir seus horários combinados. Hoje, muitos líderes têm N desafios e os maiores deles são ser claro, ser direto, comunicar-se de forma consistente, isso é, fazer sempre do mesmo jeito com a equipe. Porque se você não fizer esses 3 pilares, essa tríade de comunicação, você não consegue reverter um time. Você não consegue conduzir um time de uma forma diferente do que ele está agindo.
Eu gosto muito de criar consequências positivas de desenvolvimento, rotina de acompanhamento. Por exemplo, estabelecer comunicação, se comunicar claramente, acontece quando as expectativas são cumpridas. Então, expectativas cumpridas, eu gero reconhecimento, eu gero oportunidade, eu gero desenvolvimento. E o que acontece quando não são cumpridas? Eu faço um feedback focado no aprendizado, eu faço uma correção de rota, em último caso, por exemplo, e claro que com muita justiça, eu tomo uma medida disciplinar, caso isso esteja dentro do meu manual de cultura, e eu acompanho de perto para que isso funcione. Um sistema de acompanhamento de consequência clara, na verdade, que são boas, que são para ajustar essas ordens, os planos, as metas, elas deixam de ser apenas palavras bonitas, elas começam a sair desse papel de uma meta no papel para que a equipe queira e entenda que isso é um trabalho, esse objetivo existe, eu tenho que correr atrás dele. Se eu correr e cumprir, coisas boas acontecerão. Se eu não correr e não cumprir, significa que eu não estou apto para executar a minha tarefa. E se eu não estou apto, o meu líder direto vai me dar um feedback, vai me orientar como eu posso me capacitar melhor para que eu aprimore o meu trabalho. É sobre isso, não é uma punição. Entende? Além disso, por exemplo, como que você pode fazer aí dentro da sua empresa? Escolhe aí uma coisa específica que você quer que a sua equipe comece a fazer ou melhorar, por exemplo, de forma consistente. E a minha equipe não preenche o CRM. Então, o preenchimento do CRM vai ser o tema que vocês vão trabalhar. E você vai desenhar essas regras do jogo. Então, você vai fazer uma reunião e vai falar, pessoal, a partir de hoje, o preenchimento completo do CRM é fundamental. Então, para isso, a gente vai explicar para vocês agora o benefício do preenchimento do CRM para a empresa e para o cliente. Dentro do CRM, por exemplo, eu consigo ter todos os dados do cliente, eu consigo gerar campanhas para venda em momentos específicos de aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais. Dentro do CRM, eu consigo entender a jornada do cliente. Dentro do CRM, eu consigo proporcionar follow-up na data certa. Eu não perco esse lead, esse cliente para sempre. Então, semanalmente, a gente vai verificar junto o preenchimento daqui para frente de como está o CRM. Aqueles que estiverem com tudo em dia vão ser reconhecidos. Vai ser ou um café especial da manhã, um elogio público, e aí você vai desenhar o que você quer desenhar dentro da sua empresa. Um dia de folga, não sei. Se alguém estiver com dificuldade, nós vamos conversar individualmente e entender como ajudar. Tá entendido? Só que falar, até papagaio fala que você vai querer o CRM preenchido. A grande questão é acompanhe e cumpra o combinado. Seja rigoroso na hora de verificar. Você falou que vai verificar toda semana? Verifique toda semana. Você disse que vai reconhecer quem fizer direito semanal? Reconheça. Você disse que você vai ajudar quem não conseguiu? Ajude. Esses elogios públicos, às vezes a gente não dá muita importância para o quanto isso é poderoso dentro de uma equipe. Eu sempre falo, elogie publicamente quem fez certo e converse em particular com quem não fez. Busque entender, orientar e ajudar. Isso é liderar. Eu quero depois que vocês comenta aí faça nos comentários se na empresa de vocês existe essas consequências.
Muitas vezes parece rebeldia, parece bagunça, mas vocês estão vendo, na verdade, que pode não ser. Pode ser só um reflexo de falta de clareza de papéis, de responsabilidades, de processo, ou ainda de uma liderança que não está conseguindo se conectar, direcionar e acompanhar de forma certa. Construir essa cultura de respeito, clareza, responsabilidade e resultado exige método, ferramenta prática e principalmente mudança na sua forma de liderar e gerenciar. Eu sempre digo que a geração hoje não é a mesma geração de 20 anos atrás. Então, por que você está querendo conduzir uma empresa do mesmo jeito que uma geração de 20 anos atrás conduzia? Não faz sentido. Quem tem que mudar é você, porque a geração já mudou. Então, você como líder precisa conduzir a sua liderança de um jeito diferente. Eu vou deixar aqui algumas 2 aulas diferentes aqui, e eu quero falar muito para vocês que dentro da mentoria Somos Gestores, esse é um tópico que a gente aborda muito, diagnosticar as causas dessa bagunça, definir papéis e responsabilidades com clareza, criar processos simples, desenvolver comunicação de líderes, né, para que as ordens sejam atendidas, implementar rotina de gestão de pessoas, feedback de 1 a 1, reconhecimento, construir a cultura para que o seu time de fato dê resultado. Eu acho que se você quer hoje transformar a sua equipe em uma equipe de alta performance, sem que seja mais essa fonte de estresse, ter mais lucro e ter liberdade, é isso o que você tem que aplicar hoje no seu negócio. Então, se vocês gostaram desse vídeo, segue aqui o nosso canal, dê um like no vídeo e clica aí para você ficar sabendo de todos os nossos vídeos. Toda semana tem vídeo novo no canal e eu espero você na semana que vem com muita novidade por aqui.